Informação exclusiva: o Flamengo tem em mãos proposta para a construção de um estádio revolucionário. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também do Corinthians, que já chegou a um acerto com Caio César, mas o atacante do Al Hilal corre o risco de não ser inscrito a tempo no Timão. Bora falar também sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão gastou mais com reforços em 2025 do que 15 clubes da Série A do Brasileiro arrecadaram ao longo de toda a temporada passada? Para completar, falo sobre o São Paulo na busca por um centroavante, o novo técnico do Galo, as últimas do Bento, que ficou de fora da estreia do seu time lá na Arábia Saudita. Tem também a última tentativa do Grêmio em relação ao Roger Guedes e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria até por conta de todas as informações importantes que a gente passa sempre, pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Bora começar esse vídeo com informação do exterior. Bento, goleiro da seleção brasileira, ficou de fora da estreia do Al Nassr no Campeonato Saudita, gerando uma série de especulações. Bastante gente crava que o Bento não será inscrito de forma definitiva no Campeonato Saudita, o que preocupa até a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Informação que eu tenho é completamente diferente. O ex-goleiro do Atlético Paranaense faz parte dos planos de Jorge Jesus e será inscrito na data final, que é 14 de setembro. A opção por deixá-lo de fora da estreia no jogo contra o Al Taun, que terminou com vitória por goleada do Al Nassr, passou por uma estratégia de Jorge Jesus. Depois da partida, em entrevista coletiva, o JJ chegou a afirmar que é um orgulho ter o goleiro da seleção brasileira e o goleiro da seleção saudita no seu elenco, e que ele vai tentar, na medida do possível, utilizar sempre a melhor estratégia para o jogo. Por que ele tirou o Bento? Tem uma limitação de 8 estrangeiros por jogo. Ele preferiu contar com o goleiro da seleção saudita no gol para poder ter o Ângelo, meio atacante ex-Santos, em campo. O Ângelo inclusive atuou jogando mais centralizado, vindo de trás, bem diferente daquela posição em que a gente se acostumou pelo lado do campo. Para a próxima partida, a tendência é de que o Bento volte a ser titular. Resta saber apenas se não vai pintar nenhuma proposta do futebol europeu. O Bento já havia sido especulado e namorado por gigantes, especialmente da Inglaterra. Só para lembrar que eu contei para vocês nesse sábado sobre a situação de jogadores brasileiros que atuam na Arábia Saudita, Marcos Leonardo, Renan Lodge. Esses dois, além do Otávio, estão em busca de clubes. Eles acabaram não serão inscritos para os seus clubes no Campeonato Saudita. A boa notícia para essa turma é que, se de fato, no dia 14 de setembro, o nome deles não consta na lista, eles vão poder recorrer à FIFA para receber a indenização do contrato até o fim do vínculo. Marcos Leonardo tem, por exemplo, mais quase 4 anos com o Al Hilal. Bora falar agora sobre uma treta entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Você sabe que a Raposa pagou a multa de 9 milhões e 700 mil reais e ficou com um lateral direito chamado Cauê Moraes. Esse jogador é formado no Palmeiras e se mudou para o Furacão no início desse ano. O Atlético fez várias tentativas para renovar o contrato para aumentar a multa rescisória, mas o Cauã acabou se acertando com o Cruzeiro e se mudou para a Raposa. Ele inclusive já está em Belo Horizonte depois da realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Mário Celso Petralho, presidente do Atlético Paranaense, ficou revoltado com a situação e disse o seguinte, abre aspas: liguei para o Pedrinho, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, perguntando se o Cruzeiro tinha interesse em depositar a multa. Ele garantiu que não, deu a palavra e não cumpriu. Ficamos acertados que em janeiro negociaríamos o jogador. Petralha reclamando do comportamento do presidente, do dono da SAF cruzeirense, e assegurando que toparia vender o lateral no mês de janeiro. Só para lembrar que esse lateral, o Cauã, havia chegado de graça ao Atlético Paranaense e o Furacão era dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, da multa de 9 milhões e 700 mil reais, vão sobrar para o Atlético pouco menos de 5 milhões de reais, mais dinheiro para o Palmeiras. O Verdão não para de faturar grana. Só para completar, o Petralha ainda deu mais uma cutucada no dono da SAF do Cruzeiro, abre aspas: já entraram na política do futebol em que a palavra não vale nada. A resposta do Furacão em relação a essa decisão do Cruzeiro pode vir com o Tevez, jogador que pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Atlético. O Cruzeiro pediu a devolução do jogador que não tem sido utilizado e o Atlético até esse momento tem se recusado a devolver o ponta. Hora de falar sobre a última cartada do Grêmio para a contratação de Roger Guedes.
Jornal Zero Hora garante que o Paulo Pitombeira, empresário do Roger Guedes, vai fazer uma última tentativa de tirar o atacante do Al Rayyan. E o trunfo seria um negócio do próprio Paulo Pitombeira. Você sabe que o Al Rayyan tem proposta, está negociando a compra de Wesley, que pertence ao Internacional, operação que vai gerar na casa dos 10 milhões de euros. Diante desse cenário, com a chegada do Wesley ao Al Rayyan, o Pitombeira moveria uma última tentativa de repatriar o Roger Guedes para jogar no Grêmio. O Marcelo Marques, aquele investidor gremista, chegou a oferecer 20 milhões de euros para o Al Rayyan para levar o Roger Guedes, e a justificativa do time do Catar é que não valeria a pena negociar o principal jogador da liga. Resta saber se depois que o Marcelo Marques na semana passada aportou 10 milhões de euros no Grêmio, essa grana já foi utilizada, se o Marcelo Marques estaria disposto a colocar mais dinheiro no negócio. Haveria necessidade de no mínimo 15 milhões de euros. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Paulo Pitombeira e ele descartou qualquer possibilidade de o Roger Guedes ser liberado, mas como a gente sabe que as coisas no futebol costumam mudar, vale a pena ficar de olho nessa história e qualquer atualização volto para contar para vocês. Combinado? Hora de falar agora sobre Jorge Sampaoli, o preferido de 9 entre 10 torcedores do Galo para substituir o Cuca. Mas quero te explicar por que o Sampaoli é uma das últimas opções para os acionistas atleticanos. A resposta é: a primeira passagem do Sampaoli deixou inúmeras cicatrizes. O Sampaoli não é que ele foi mal, ele foi extremamente mal em diversas ocasiões. Vou contar um episódio específico. Em meio à pandemia do coronavírus, com o Campeonato Brasileiro ocorrendo, mas com uma série de restrições, e o Sampaoli pegando no pé dos jogadores, Sampaoli, os membros da sua comissão técnica e seu gerente de futebol, Andreatta, fizeram uma festa. Festa para comemorar o aniversário do Andreatta e, ao que consta, com a presença de mulheres da noite. Pois bem, a partir desta festa, em meio a uma série de restrições no futebol, por conta exatamente do coronavírus, Sampaoli e seus auxiliares acabaram pegando a doença. E o pior, acabaram transmitindo a doença para os jogadores. O Atlético chegou a fazer partidas no Campeonato Nacional com muitos desfalques e isso acabou pesando na classificação final do time. Se fosse só esse episódio, tudo bem, mas a relação, o dia a dia com o Sampaoli era terrível. O cara que cobrava de forma extremamente grosseira os dirigentes, passando do tom em todas as vezes em relação a reforços, em relação a investimento, em relação a reajustes salariais. O Sampaoli não cumprimentava praticamente ninguém e mais, afastava pessoas da confiança da diretoria. Membros da comissão técnica fixa não podiam nem sequer ver os treinos do Sampaoli. É por conta de todas essas circunstâncias que hoje Rafael, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, entre outros, são contrários à chegada de Sampaoli. Ele está ficando por fim da fila. O Atlético já recebeu alguns nomes importantes, como de Tite, como por exemplo do Carlos Carvalhal, Sérgio Conceição. Pedro Martins tem o problema da multa de 4,5 milhões de dólares. Diante desse cenário, o Atlético começa a pensar em outras alternativas. Pedro Caixinha e Zubeldia hoje são os nomes mais acessíveis. E o Sampaoli aparece abaixo dos dois, apesar da pressão da torcida por conta da contratação do argentino, que já se colocou à disposição para assumir o Galo. Hora de falar sobre Hernan Crespo, o técnico do São Paulo, colocou uma pressãozinha nos dirigentes do Tricolor em busca de reforços. Quero te explicar direito essa história, antes contar o contexto. São Paulo perdeu para o Cruzeiro por 1-0 na noite desse sábado no Mineirão, fazendo bom jogo. O Tricolor foi bem melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo. Na etapa final, o Cruzeiro numa cobrança de falta do Matheus Pereira e no lance de sorte, a bola desvia e a Raposa acabou vencendo o São Paulo. A atuação foi boa, tá longe de ser considerada ruim, mas na entrevista coletiva, quando perguntado sobre contratações, e o São Paulo tem apenas até terça-feira para registrar novos atletas, o Hernan Crespo pegou o celular, foi buscar notificações e disse que ainda não havia sido avisado de qualquer ligação da diretoria, o que ele espera que aconteça até terça-feira. A grande preocupação no São Paulo se dá por conta da falta de centroavantes. O Tricolor perdeu 3 por conta de problemas no joelho, Caleri, o Rian Francisco e mais recentemente o André Silva. O Dineno até chegou a ser utilizado no jogo contra o Cruzeiro, participou dos 12 minutos finais, pouco para fazer uma avaliação, embora tenha gostado daquilo que eu vi. O Crespo parece ter alguma diferença com o Dineno e não o utiliza como se imagina. O Tricolor fez alguns movimentos nos últimos dias, especialmente com Marcelo Rian, centroavante que joga no futebol japonês, e Pedro Rocha, atacante que atua no Remo. Nenhuma dessas duas negociações avançou pela falta de dinheiro, mas é provável que pela necessidade o São Paulo coloque a mão no bolso
para trazer pelo menos um camisa 9 até a próxima terça-feira. Assim que pintar qualquer coisa a esse respeito, a gente volta para informar, beleza? Bora de informação sobre o Palmeiras. Queria te contar que o Verdão já gastou, somente com reforços nesse ano, mais do que 15 clubes arrecadaram. Em toda a temporada passada, 15 clubes da Série A. Só para você ver e entender o contexto em que o Palmeiras se meteu, clube absolutamente bem saudável do ponto de vista financeiro. O Palmeiras contratou 12 reforços na atual temporada e investiu 703 milhões de reais na aquisição desses atletas. O Bruno Fux foi o único jogador que não houve a necessidade de investimento. E essa conta de 703 milhões de reais já inclui os 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais pagos em Andréas Pereira. Pois bem, contei para vocês que 15 clubes da Série A não faturaram ao longo de todo o ano de 2024 esses 703 milhões, certo? As únicas exceções foram o Flamengo, o Corinthians, o Botafogo e o São Paulo, tá? Agora eu vou falar sobre os clubes que faturaram menos do que os 703 milhões gastos pelo Palmeiras com reforços. Fluminense, 684 milhões, o Galo, 674 milhões, o Atlético Paranaense, 573 milhões, o Internacional, 517 milhões, o Grêmio, 509 milhões e o Vasco, 474 milhões. O Santos, 459 milhões, Bragantino, 425, Cruzeiro, 371, o Bahia, 298, Fortaleza, 258, Cuiabá, 219, Vitória, 168 milhões, Ceará, 104, Atlético Goianiense, 93 milhões. Mas não para por aí. Na temporada passada, o Palmeiras foi capaz de arrecadar 1 bilhão 274 milhões de reais, número que era recorde em sua história. Apenas nos 7 primeiros meses desse ano, o Palmeiras já havia registrado uma receita de 1 bilhão de reais. A expectativa é de que o Verdão ultrapasse até com relativa folga 1 bilhão e meio de reais ao longo de 2025, tudo por causa das vendas. Contei para vocês que o Palmeiras gastou 703 milhões em reforços, mas já tem 703 milhões de reais em receitas somente da sua parte com vendas de jogadores. E há mais dinheiro entrando, 31 milhões e meio de reais podem ser garantidos com a transferência do Wesley do Internacional para o Al Rayyan. Tem ainda mais quase 5 milhões de reais de Cauã Moraes. Atacante lateral, que era da base do Palmeiras, foi negociado de graça com o Atlético Paranaense. O Verdão tinha direito a 50% do valor de uma venda futura e o Cruzeiro acaba de pagar quase 10 milhões de reais de multa para levar o jogador. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem um acordo com Caio César. Atacante de 21 anos de idade, do lado do campo, que pertence ao Al Hilal, um namoro relativamente antigo. Nos últimos dias, Corinthians, Al Hilal e Caio César se acertaram. Mas o Corinthians corre enorme risco de não conseguir registrar o atleta, tudo por causa do seu transfer ban. Só para explicar que o Corinthians tem até essa terça-feira para registrar e inscrever novos jogadores. A partir de quarta, a janela estará fechada e reforços somente em 2026. E aqui que vem o problema. O Corinthians tem contra si uma punição da FIFA, que é a proibição de inscrição de atletas até que resolva o pagamento de 41 milhões de reais de transfer ban junto ao Santos Laguna. Tudo por causa da compra de Félix Torres. O Corinthians comprou o atleta, pagou 10 milhões, não pagou o restante, eram mais ou menos 33 milhões de reais, com juros e correção esse valor saltou para 41 milhões. Quero dizer para vocês que dentro do Corinthians há uma divisão, uma parte desesperada para fazer o pagamento do transfer ban para que o clube possa registrar novos atletas. Outra parte preocupada com as finanças do time, entendendo que não há desespero para fazer esse pagamento do transfer ban, especialmente se as condições de antecipação de receitas forem ruins, para que o Corinthians se endivide ainda mais trazendo outros reforços. A tendência, diante da dificuldade com o Santos Laguna, é de que o transfer ban não caia. O Corinthians chegou a fazer 3 propostas diferentes ao time mexicano para pagamento de 30% do valor à vista, para pagamento de 50% e a última para pagamento de 70%. O Timão chegou a recorrer à FIFA, pedindo que a entidade máxima do futebol intervenha, que ela interceda para tentar flexibilizar essa negociação com o Monterrey, o que até agora não aconteceu. Só para completar mais uma informação importante do Corinthians, o Timão anunciou a renovação do contrato de Guinegão. O novo vínculo só se encerra em 30 de junho de 2030 e o salário dele, que era baixo, foi aumentado para 70 mil reais mensais. Ele ganhava 20 mil mensais e tinha uma multa para o futebol brasileiro de 40 milhões de reais.
O salário dele foi elevado para R$70 mil mensais, a multa é de 140 milhões, o que permite ao Corinthians tranquilidade em relação ao possível assédio de clubes brasileiros. A multa para clubes de fora é de 630 milhões de reais. Informação exclusiva. Além da possibilidade de construir seu estádio no gasômetro, o Flamengo ganhou uma outra oportunidade. Quero contar para vocês que um grupo de investidores de Espanha, Estados Unidos e Colômbia procurou o rubro-negro para a construção de uma cidade do Flamengo no Rio de Janeiro. Esse espaço, para mais de 350 mil metros quadrados, comportaria um estádio para 100 mil pessoas, um hotel, um shopping e um edifício com vagas de estacionamento. O projeto é avaliado em 4 bilhões de reais. E o Flamengo não precisaria investir nem sequer um centavo, toda essa grana sendo investida pelo fundo, que exploraria durante 15 anos essa arena multiuso na parte de entretenimento. 100% das receitas do futebol ficariam exclusivas para o Fla, que ainda teria direito a uma pequena participação em relação à parte de entretenimento, com a realização de shows, de eventos esportivos como jogos da NFL, jogos de beisebol, jogos, enfim, uma série de eventos que seriam realizados nesse estádio rubro-negro para 100 mil pessoas. Importante contar que por trás desse projeto está um fundo capitaneado por espanhóis, americanos e colombianos, e um dos braços desse fundo é uma empresa espanhola chamada Urbas, uma das maiores no mercado e responsável pela construção do estádio do América de Cali na Colômbia. Importante dizer que é inviável que esse estádio saia no gasômetro. O espaço lá comporta 89 mil metros quadrados. A busca é por um terreno no Rio de Janeiro para 350 mil metros quadrados. Quero assegurar para vocês que esse grupo já se reuniu por pelo menos 4 vezes com representantes do Flamengo. Até agora não dá para dizer que o BAP se empolgou com a ideia. Ele pretende continuar usando o Maracanã. Ele disse em reunião que a ideia é usar o estádio municipal, cuja a participação é do Flamengo e do Fluminense, pelos próximos 19 anos, e somente mais para frente ele levaria adiante a história da construção de um estádio. Queria destacar algumas qualidades desse projeto. Por exemplo, o teto retrátil, que cobriria a arena rubro-negra. Ela poderia se abrir ou fechar em apenas 7 segundos. O campo, o gramado, seria retirado do espaço para a realização de shows, o que permitiria ao Flamengo ter seu campo de grama natural absolutamente intacto, mesmo com a realização de eventos. Só para completar, importante dizer também que todas essas negociações seguem acontecendo, não está descartada a ideia, mas até esse momento o BAP ainda não se encantou com o projeto. Queria saber a sua opinião sobre o tema, se você acha que o Flamengo precisa de um estádio para 100 mil pessoas, se a ideia da construção do estádio no gasômetro te atenderia mais. Só mais uma curiosidade importante. Esse grupo que negocia com o Fla está disposto a devolver os 150 milhões de reais que o Flamengo utilizou para a compra do terreno do gasômetro, para que o rubro-negro não tivesse prejuízo com a iniciativa. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, compartilhe também. Tchau, tchau.